Não tão forte, né? Senão nossos ouvidos não aguentam. Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao culto nesse 16º domingo após Pentecostes. E eu quero saudar vocês com uma palavra bíblica que nós encontramos na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo escreve: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Este convite nos lembra que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias da vida, mas sim na presença de Deus e na certeza da sua salvação. Por isso, nós podemos nesta manhã nos alegrar na presença de Deus, pela vida, nos alegrar por cada irmão e por cada irmã que está ao nosso lado, pela nossa comunidade, pela reforma que nós fizemos no templo. Não sei se você percebeu alguma coisa diferente quando você chegou hoje de manhã, mas para quem não sabe, nós depois de um período, um longo período de reforma, aí foi o que, 2 meses, mais ou menos isso, nós estamos agora com o templo reformado. Se olhamos para o teto, nós percebemos o brilho da pintura que foi feita nas paredes. Se olhamos para o piso, nós percebemos que está diferente, né? Não é mais o mesmo, é outro piso. Além disso, nós tivemos também a troca das telhas e, por último, a drenagem agora em torno do pátio, em torno do templo também, para evitar erosões. Então foram bastantes obras que foram feitas e a gente quer agradecer as pessoas que trabalharam. Dá para dizer assim que foi uma reforma feita por muitas mãos, muitas pessoas. Lembrando, né, que o templo foi construído em 1900, na década de 80, isso? Na gestão do seu Hamilton. Seu Hamilton Ribeiro era o presidente, quando foi feita a construção, né? Ah, ele lembra do ano, viu? 1986 foi a inauguração, né? Isso, mas a construção foi nesse período aí. E aí agora nós temos então a reinauguração a partir da reforma. Somos muito gratos ao nosso presidente, o Nelson, que liderou esse trabalho. E junto com o Nelson, o André e toda uma equipe. Não vou conseguir mencionar o nome de seu Délio, mas teve muito mais pessoas envolvidas na organização, na reforma e também na mão de obra, né? Muita gente trabalhou ajudando aí nos mutirões para que nós pudéssemos ter hoje de manhã esse momento de volta para o templo. Isso é motivo de alegria, de gratidão a Deus pela vida de cada irmão que tem se doado, que tem trabalhado em prol da nossa comunidade. Um muito obrigado, então, a todos vocês. Depois, na oração, a gente vai incluir também o agradecimento a Deus, né, por essa reforma, por esse trabalho, porque certamente, se isso foi possível fazer, foi porque Deus nos abençoou e nos capacitou para isso. Então, louvado seja o nosso Deus. Quero saudar o coral que mais uma vez está conosco, vai dirigir o louvor, vai nos conduzir ao louvor a Deus. Também saudar o nosso regente, o Daniel Weber, e um momento especial também do coral poder participar junto com a comunidade. Convido agora as crianças para virem à frente. Enquanto as crianças estão vindo, quero também saudar os visitantes, aqueles de perto e aqueles de longe. Sejam bem-vindos conosco, sintam-se em casa. Deus abençoe vocês no nosso meio, tá bem? Isso, vamos chegando. Se tiver mais uma criança por aí, pode vir também. Hoje a Júlia vai estar com as crianças. Obrigado, Júlia, pelo teu trabalho, pela tua doação. E nós queremos, como sempre, orar e abençoar as crianças e enviá-las para o momento do culto infantil. Para isso eu convido quem puder estender as mãos. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã pela vida. Obrigado por estarmos aqui na tua casa
e por cada criança que veio. Senhor, abençoe a Júlia na mensagem que ela vai transmitir e abençoe também cada criança que possa ouvir, que possa compreender a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, podem acompanhar. Obrigado, Caio, pela ajuda também. O Caio ia confirmando do 2º ano. Ele está ajudando também, né? No trabalho com as crianças. Isso é muito bom. Convidamos então o coral agora para vir à frente. O coral vai cantar um hino conosco neste momento. Nós nos reunimos nesta manhã, mais uma vez, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Convido que nós tenhamos agora um momento de oração, agradecendo a Deus pela vida, pela reforma, por tudo que foi feito. Vou convidar o pastor Sérgio para dirigir esta oração conosco, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas e também confessando a Ele o nosso pecado. Oremos. Vamos ficar de pé diante do Senhor em reverência a Deus. Bondoso eterno Pai, é assim que nós aprendemos de Teu Filho Jesus, que Tu tens amor, a proximidade, o acolhimento como Pai, mais do que o Pai terrestre. E assim Tu nos acolhes. E Senhor, nós queremos chegar em Tua presença assim como nós de fato somos, sem fingimentos, sem fazer de conta, mas de forma totalmente autêntica, e pedir que Tu nos olhes através de Jesus, Teu Filho, que subiu à cruz para nos lavar, deixar puros, deixar limpos. Senhor, nós pedimos humildemente pelo Teu perdão, lavar regenerador, que Tu nos deixes mais alvos do que a neve. E assim, Senhor, nós queremos ter esse culto em Tua presença e nele trazer a gratidão da semana que tivemos, mais uma vez 7 dias que o Senhor abençoou, que nos deu o suficiente para o alimento, o vestuário, moradia, saúde. Senhor, obrigado que hoje nós temos recursos também quando gripes nos pegam, enfermidades nos alcançam. Obrigado que muita coisa já podemos amenizar. Obrigado, Senhor, também por podermos estar nessa casa agora reformada e que ela também espelha a nossa devoção, o nosso seguir a Ti. Obrigado por esse marco na cidade, nessa colina tão florida, tão bonita, e também essa construção agora reformada. Obrigado que ela é uma extensão à nossa moradia em nossas casas. Obrigado pelas pessoas que trabalharam, que subiram nas alturas e não se machucaram. Pessoas que contribuíram financeiramente para que também isso pudesse acontecer. Obrigado por cada membro que está contribuindo para manter o pastorado, para manter os trabalhos, a educação das crianças, dos jovens e o ensino de nós adultos. Obrigado por cada pessoa que dias atrás fez mutirões e carregou esses bancos pesados para fora, para dentro, e que hoje comodamente podemos sentar. Abençoe, Senhor, também a pregação hoje, o louvor, tudo que acontece, que possamos assim, sempre de novo ser reorientados, segundo a Tua misericórdia, manifesto na cruz. Amém. Amém. Ouçamos agora a palavra de consolo e esperança que vem do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida e nunca andará na escuridão. Assim cremos e anunciamos: em Cristo nossos pecados estão perdoados e em sua luz podemos caminhar com confiança, alegria e paz. Vivamos como filhos e filhas de Deus que andam na luz de Cristo. Amém. Comunidade é convidada a sentar-se. O coral vai cantar agora mais 2 hinos.
Agradecemos ao coral, depois vai cantar mais. Quero convidar o Leandro para vir à frente. Quero dizer que é uma alegria para nós termos o Leandro conosco na nossa comunidade. Aliás, não só o Leandro, né, mas o Leandro e a Aline, esse casal tão precioso, tão querido, que tem trabalhado conosco aqui, com os jovens e também em tantos outros momentos tem contribuído. E nessa manhã o Leandro vai trazer a palavra de Deus para nós e eu quero orar contigo, pedir que mais uma vez Deus te abençoe e Deus te capacite. Pode ser? Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos pelas pessoas que tu tens chamado para anunciar a tua palavra. Na verdade, Senhor, todos nós, a partir do momento que cremos em Jesus e começamos uma caminhada com Jesus, somos desafiados a testemunhar a tua palavra para outras pessoas. Mas, Senhor, de modo especial, tu tem também chamado algumas pessoas para se preparar, para estudar e aprender, Senhor, a transmitir a tua palavra. Obrigado que o Leandro recebeu esse preparo, que o Leandro tem esse dom tão especial. E nós queremos pedir agora, Senhor, que tu abençoe ele, que tu fale através dele a tua palavra para nós nesta manhã. Que não seja o Leandro falando, mas seja o teu servo anunciando, Senhor, a tua mensagem. Usa ele, Senhor, como teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tá. Tu queres usar esse aqui ou esse? Sim. Então, nós temos que... Um pouco sobre. Eu pensei, bom, nós estamos falando sobre reformas, por que não falarmos sobre reforma do templo? Hoje parece que o nosso culto está um pouco mais especial, nós voltamos a congregar aqui dentro do nosso templo, e é sempre bom quando a gente faz uma reforma e a gente sente o cheiro de cultura nova. A gente gosta de entrar em ambientes que parece que são novos e a gente pode aproveitar e estar nesses espaços. Nós também temos o coral aqui junto e é muito legal ouvir irmãos cantando e louvando a Deus e a gente pode adorar também. Então aqui nós tivemos a troca do piso aqui no nosso templo, do telhado também lá em cima que a gente nem consegue ver daqui, pintura interna e a drenagem do pátio, né? Foi feita essa semana. Eu esqueci de alguma coisa, Nelson? É isso aí. Beleza? O piso também. Então a gente fez essas reformas que elas foram muito significativas aqui para o nosso tempo e para a nossa comunidade, desde que foi fundada então lá nos anos 80, como o pessoal comentou. E com certeza numa reforma, as reformas envolvem gastos financeiros, engajamento de várias pessoas e comprometimento de irmãos, como já foi falado também. E com certeza algumas dores de cabeça no processo de reforma, né, Soledade? Sempre a gente compra alguma coisa, daí esquece, daí precisa comprar mais um pouco para um lado e do outro, daí tem que planejar e tudo mais. Então tudo isso, todas essas coisas estão aí no processo de reforma. E aqui nós nos encontramos, então a gente junto pode louvar a Deus, nós ouvimos o coral, os irmãos, ouvir também a palavra de Deus. E é aqui nesse lugar no templo que nós choramos como irmãos na fé e nós nos alegramos também. E aqui então nós podemos cultuar a Deus nesse templo, aqui nesse lugar. E hoje nós queremos ouvir dois textos que falam sobre reforma, que falam sobre a importância do templo na nossa vida, para nós. Então o primeiro texto que nós ouvimos hoje é o de 2 Crônicas, lá do Antigo Testamento. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, e dos versículos 1 a 5. Eu acredito que está perguntado.
crônicas, porque era a cronologia dos reis lá de antigamente, lá no período de Israel. Então, 2 Crônicas 29, de 1 a 5, eu passo a ler. Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. E ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito seu antepassado Davi. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça, que fica no lado leste, e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Retirem tudo que é impuro do santuário. Então, até aqui o texto de hoje. Essa tradição que nós temos de se reunir num templo, de sentar, nem sempre foi sentado, mas mais recente na história, essa tradição da gente ter um lugar de paredes e tudo mais, onde a gente pode se encontrar e se reunir e adorar a Deus, encontrar-se com Deus. Essa ideia de ter uma casa para Deus, ela é uma ideia muito antiga. E esse respeito também de estar na casa de Deus, ele é um respeito que vem de muito antigamente. E daí, preparando, lembrando, eu lembrei da minha comunidade de origem lá de Jaraguá do Sul, é um pouquinho mais antiga do que a comunidade aqui, ela é de 1910, e ela foi feita naquela época por engenheiros alemães e tudo mais, e a gente aprendeu no ensino confirmatório que a gente não podia mascar chicletes dentro da igreja. Se a gente mascasse chicletes dentro do templo, a gente estaria pecando. Eu não sei se por aqui isso também é assim. E lá na minha comunidade também, eu fiquei lembrando, logo na entrada, tinha uns ganchos assim, e lá o pessoal na época, todo mundo usava chapéu ou boina, então chegava no culto, tirava o chapéu, pendurava lá atrás no chapeleiro e vinha para o culto, porque não podia usar chapéu dentro da igreja. Era na época aquilo que eu aprendi lá de pequenininho na minha comunidade de origem. Ou seja, esse respeito de não mascar chicletes, de não usar chapéu, de não falar palavrão na igreja, de não falar alto, é uma coisa que a gente aprende desde muito antigo, que a gente não pode, porque a gente está o quê? A gente está respeitando o Senhor. Claro, não é mais assim, a gente sabe, não pode usar touca agora, não é nada disso, mas eu estou comentando do que se pensava há muito tempo atrás e também naquela época. E essa tradição, nós como cristãos, então nós herdamos dos judeus. Os judeus, eles construíram um templo, lá muito antigamente, que era o templo de Salomão. E esse templo, ele foi construído há mais ou menos 3.000 anos atrás. Então a gente pode calcular aí e ver que é muito tempo atrás mesmo. Esse primeiro templo dos judeus, onde eles encontravam a Deus, onde eles imaginavam que eles teriam um contato com Deus, ele media 243 metros quadrados, para a gente ter noção, e tinha 13 metros de altura. O nosso templo aqui tem mais de 243 metros quadrados de base, mas é só para ter uma noção daquele primeiro templo lá na época. E esse templo, ele era chamado de Templo de Salomão, porque, como a gente lembra, o Salomão era filho do rei Davi. O rei Davi, ele queria construir uma casa para Deus, depois de muitas vitórias, depois de muitas conquistas, e ele não pôde. Alguém lembra porque ele não pôde? Por causa do que ele aprontou, né? Isso é um assunto para outra história. E depois, o filho dele, Salomão, então teve a honra de construir e poder edificar esse templo para Deus. E mais detalhes a gente tem lá em 1 Reis 5 a 7. Bom, então nós temos esse templo, lá na história agora, a gente está lá na história, esse primeiro templo de Salomão. E conforme os anos iam se passando, os novos governos e reis que chegavam ao poder, que reinavam, eles iam se esquecendo de Deus. Eles se esqueceram que Deus libertou eles do Egito, eles se esqueceram que Deus fez sinais e maravilhas no meio deles. Eles chegaram a adorar outros deuses que não é o nosso Deus.
eles adoraram junto com os outros povos, deuses que faziam sacrifícios de crianças. Eles se esqueceram de Deus. E ainda tantas outras coisas que a gente tem ali nos livros de crônicas, no livro de reis e tudo mais, que esses reis que eram maus perante o Senhor fizeram. Eles se voltaram contra Deus, adoraram esses outros deuses, e eles não cuidaram da casa de Deus, eles não cuidaram do templo de Deus. E a gente precisa lembrar que ele está falando aqui dos reis, que os reis se esqueciam de Deus e tudo mais, mas o povo também se esqueceu de Deus, ou seja, todos se esqueceram de Deus e não adoraram a Deus. E aqui, de repente, a gente já pode olhar para nós mesmos. Quantas vezes Deus age em nossa vida, Ele faz coisas boas para a gente, Ele nos dá bênçãos, e a gente também se esquece. A gente se esquece de agradecer e às vezes a gente cai no desespero. Meu Deus, será que tu não olha para mim? Meu Deus, será que tu não me vês? Bom, nós vimos ali que um rei de 25 anos, um rei bem jovenzinho naquela época, ele se lembrou de Deus e do templo de Deus. Então chama a atenção aqui que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ou seja, o templo naquela época ele ficou tão abandonado, o templo de Salomão, aquele primeiro templo, que as portas, as fechaduras, as portas elas acabaram estragando. E aí tudo deveria estar no pó, deveria estar sujo dentro daquele templo, abandonado e corroído pelas traças. Imaginem vocês se a gente chegasse aqui no templo e depois de vários anos sem ninguém usar, sem ninguém circular aqui dentro, sem ter culto aqui dentro, sem ter música aqui dentro, sem ter limpeza, como que ficaria? E é isso que aconteceu lá naquela época. Passaram-se décadas, de repente séculos, e veio um rei que decidiu, não, a gente vai prestar culto a esse Deus, ao Deus dos nossos antepassados. E esse rei então ele decide abrir e renovar as portas e também consequentemente o templo todo. E ele deu ordens aos levitas, como nós vimos ali no texto. Os levitas eles eram responsáveis pelo culto lá naquela época. Eles louvavam, eles faziam outros preparos também dentro do templo para que o culto, para que esse encontro com Deus acontecesse. Esse rei, ele deu ordem para sacrificar outra vez, para santificar a casa de Deus, para que eles se santificassem, para que eles santificassem a casa de Deus. E aí uma parte ali no final do texto que chama muita atenção. Ele ordenou retirar tudo que é impuro. Ele ordenou tirar tudo que é imundícia, em uma outra tradução da Bíblia, de dentro do templo de Deus. Depois que esse rei passou, o rei Ezequias, outros reis assumiram e novamente fizeram o que era mal perante Deus. Eles se esqueceram de Deus de novo. Muitos séculos se passaram na história do povo de Israel com Deus, e até o momento que a gente chega em Jesus. E a partir de Jesus nós temos uma mudança profunda. Esse antigo sistema de adorar nos templos de pedra, de prestar sacrifício, de levar sacrifício a Deus, ele passa. Naquele momento, naquele antigo templo, nós tínhamos um lugar que se chamava Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos, ele era separado, vou usar aqui como exemplo, uma cortina, um véu, era usado para separar o Santo dos Santos do lugar onde o povo ficava para levar sacrifício, o sacerdote fazer sacrifício e tudo mais. E aí quando Jesus vai à cruz e se entrega e morre na cruz, acontece alguma coisa. A gente canta em hinos também que o véu se rasgou. O véu se rasgou. A gente não tem mais esse negócio de levar sacrifícios para Deus lá naquele tempo e de que lá está o encontro com Deus, de que lá está a presença de Deus. Agora, em Jesus, nós temos um novo sistema, uma nova aliança com Deus. E agora os adoradores de Deus, eles adoram em espírito e em verdade. Os adoradores de Deus, como disse Jesus, eles adoram em espírito e em verdade, dentro de si, e não mais nesse templo de pedras apenas, onde eles acreditavam que estava de fato a presença de Deus. E esse versículo é de João 4:23. Os adoradores
Chega de pensar que mascar chicletes dentro da igreja é pecado. Chega desse tempo de achar que usar chapéu é algum problema. Chega desse tempo de achar que eu vou lá, eu sento lá, eu fico sentadinho ali no banco e está tudo certo, eu estou resolvido. Não, a mudança ela é mais profunda com Jesus. Ela é uma mudança interna. Ela é uma mudança dentro do nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Então agora o templo onde Deus habita não é de pedras, mas ele é feito de carne, ele é feito de sangue. E o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento ele nos diz isso. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mais uma vez. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele diz isso lá em 1 Coríntios 3,16. Queridos irmãos, o que significa dizer que nós, então, somos templo de Deus? Que tu, que vocês, que nós somos esse templo de Deus e que Deus habita em nós. O que significa dizer isso? Agora na primavera, com as temperaturas esquentando um pouquinho mais e as férias chegando daqui uns dias, a gente começa a fazer algumas reformas. A gente fez aqui na igreja algumas reformas. E muitos já prepararam as roças ou as novas áreas de plantio para plantar. O gado está começando a pastar os brotos novos do pasto. Se eu estou falando alguma inverdade, vocês me corrijam, tá? Eu não sou agricultor, mas a gente tem contatos. Algumas árvores, elas estão nos pequenos frutos, então a primavera traz e vem brotando as coisas, e eu não sei porquê, mas nós temos essa tradição aqui na nossa região, daqui no sul do Brasil, de começar a fazer faxina nessa época. Não sei se vocês já se deram conta. É agora a época que vocês colocam as cobertas para fora no sol, depois começa a lavar para guardar para o inverno que vem. É agora que a gente faz esse preparo para plantar. É agora que a gente pinta a casa, nessa época do ano, geralmente, não sei porquê, eu venho reparando isso cada vez mais. Nessa época também que a gente tira os móveis de dentro das nossas casas e mudam ele de lugar. E limpa o mofo e tudo mais. E talvez os mais ansiosos, brincadeiras à parte, já tenham começado as faxinas de final de ano. Era para ser uma brincadeira, pessoal. Então a gente tira o mofo, a gente abre a casa, a gente deixa os raios de sol agora entrarem dentro das nossas casas, uma vez que está esquentando um pouquinho mais, não é mais tão frio, não vai mofar e assim por diante. Então a gente deixa a nossa casa arrumada, a gente arruma o nosso rancho, a gente arruma os nossos pastos e a gente arruma as nossas lojas também, para que elas fiquem limpas, para que elas fiquem organizadas, para que elas fiquem arrumadas, para que as outras pessoas chegam e, tá limpo. Mesmo que a visita não vai limpar e não vai dizer que está sujo, mas a gente gosta de ter as coisas organizadas, limpas. E essas reformas, elas fazem parte da nossa vida e é nessa época do ano que a gente resolve fazer essas coisas. E curiosamente faltam 88 dias para o Natal, caso vocês estejam se perguntando. Nós fizemos essas reformas necessárias aqui no nosso templo. A gente pintou, a gente trocou o piso, a gente fez o dreno ali, que era algo que precisava, e o telhado também. Nós fizemos reformas nas nossas casas para manter a estrutura, para manter o patrimônio que a gente conquistou, afinal de contas, e a estrutura e proporcionar um bom lugar de encontro também, para as pessoas e para Deus, para as pessoas com Deus aqui na nossa comunidade. E essas coisas, elas são fundamentais para a organização da nossa vida e da nossa comunidade. Mas existe uma outra reforma que ela é um pouquinho mais difícil de se fazer, ela é um pouco mais dolorida. Essas reformas externas que a gente faz, elas são difíceis também, tem suas dores de cabeça, mas as reformas de coração, as reformas internas que nós necessitamos fazer, elas são mais doloridas na nossa vida. Então Paulo ele escreve que nós somos templo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e logo a gente deveria dizer, como o rei Ezequias talvez,
vamos retirar tudo que é impuro do nosso coração. Vamos fazer essa reforma interna em nós. Beleza, a gente fez essa reforma no templo, a gente faz essas reformas nas nossas casas e aqui dentro. Será que a gente não tem algum cantinho lá que a gente precisa limpar? Tirar o mofo, tirar essa imundícia, tirar o pó, tirar essa sujeira dentro da nossa vida e dentro do nosso coração? Então, quando a gente olha para esse texto e que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, de repente a gente pode pensar e refletir hoje que a gente precisa reformar algumas coisas dentro da nossa vida. Quais espaços, quais partes da tua vida, da nossa vida, precisam ser reformadas? Quais espaços precisam ser visitados por essa luz do sol, do Espírito Santo, para que a gente deixe esse ambiente mais limpo, esse ambiente mais agradável, que é o nosso coração? Talvez nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos, com o nosso vizinho, esposa. Talvez a gente precisa perdoar, talvez a gente precisa pedir perdão, talvez a gente precisa deixar a raiva embora, talvez a gente precisa ser mais humilde e reconhecer que nós precisamos de Deus. De repente nós temos essas reformas para fazer no nosso coração. Que cada um possa se examinar, olhar para dentro, agora nessa época também, e de repente hoje, nesse dia de culto, que possa se examinar perante o Senhor, e dizer para Ele: Senhor, eu tenho partes no meu coração, na minha vida, que precisam ser mudadas, e eu preciso dessa reforma também. Eu quero tirar coisas que não te agradam dentro de mim, e o Senhor, com certeza, Ele te ajuda, Ele nos ajuda a retirar o que é impuro e tirar essa imundícia do nosso coração. Nós temos esse respeito, esse comprometimento de fazer essas reformas do templo, das nossas casas, rancho, pasto e tudo mais. Será que também não deveríamos ter um pouquinho mais no nosso coração, um templo interno que é o Espírito Santo de Deus, que quer habitar em nós, que quer morar conosco? Queridos irmãos, para concluir, nós lembramos aqui que nós somos salvos por Deus. Ele nos livrou da perdição. Se nós acreditamos nele, se nós confiamos nele, Ele está conosco todos os dias. Se a gente falecer hoje, Ele está conosco. Se acontecer uma grande tragédia, Ele está conosco. Se nós nos alegramos, Deus está conosco. Ele está conosco todo o tempo. Todo o tempo Ele está conosco. Ele nos livra dessa perdição para que a gente possa habitar com Ele, para que nós possamos ter esperança além dessa nossa vida aqui, que chega a um limite, todos nós já experimentamos, de alguma forma, o luto, a dor de perder alguém e tudo mais. E Deus nos convida a olhar sempre adiante, nessa vida e para além. Ele nos salva da perdição. Ele é o nosso Deus. E é isso que nós cremos, é isso que nós confiamos. E é por isso que nós estamos aqui na igreja, afinal de contas, hoje de manhã, apesar do frio, apesar da chuva, da neblina e tudo mais. Queridos, nós somos templo de Deus, nós somos santuário de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos agir de acordo com esse Deus que habita em nós. O nosso corpo, as nossas ações, elas devem servir para glorificar esse templo de Deus. Que nós possamos nos permitir que Deus faça essa reforma de primavera em nós, assim como nós fazemos agora nessa época. Que nós possamos permitir que Deus limpe a nossa casa interior, que nós possamos deixar Ele dizer: Senhor, eu tenho coisas aqui dentro do meu coração que eu preciso mudar. Tem coisas aqui dentro do meu coração que eu preciso deixar nas Tuas mãos. E cada um com certeza sabe aquilo que precisa. Nesse sentido, a palavra do Senhor nos lembra essa manhã que nós somos o templo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que Ele está conosco, assim como disse Paulo, assim como a gente viu lá no Antigo Testamento. Deus não habita em uma parede. Claro que a gente vem aqui para se encontrar com Ele no templo, e é um momento especial, de fato, precisa continuar sendo.
que a gente abre a nossa mente e o nosso coração para se encontrar com Ele. Mas quando nós saímos daqui, que Ele vá contigo, que Ele vá com vocês, com a gente e dentro do nosso coração, para dentro da nossa semana, para que as outras pessoas que convivem conosco que também vejam que ali habita o Senhor, que ali o Senhor está, que ali o Senhor pode fazer morada de fato. Ficamos de pé, aqueles que podem, vamos orar. Querido Senhor, nós aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença, que é tão santa, e nós temos coisas que de repente nós precisamos mudar na nossa vida, nós precisamos deixar nas Tuas mãos. Que Tu possas olhar para dentro de nós, ó Pai, que Tu possas nos apontar aquelas coisas que não Te agradam, coisas que nós precisamos melhorar, coisas que nós precisamos faxinar, limpar dentro do nosso coração. Para que assim outra vez, Senhor, a Tua luz possa entrar, que Tu possas habitar dentro de nós, para que nós sejamos moradas agradáveis a Ti. Ajuda-nos com a Tua força, Senhor, que Tu possas então nos mostrar e ser a luz dentro da nossa vida. Que os nossos olhos possam resplandecer isso, que as nossas falas, que as nossas ações possam mostrar que Tu estás conosco e de que Tu habitas em nós. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade, obrigado porque aqui nós podemos nos reunir, obrigado porque aqui podemos encontrar a Ti e também os outros irmãos na fé, e obrigado porque Tu estás conosco. Assim, Senhor, nós Te pedimos para que Tu mostre aquilo que nós precisamos ver de Ti, e para que sejamos servas Tuas, que de fato olham para Ti e que querem a Tua presença nas nossas vidas. Isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acredito que nós podemos sentar. Muito obrigado. Deus te abençoe, Deus. Obrigado pela palavra. Nós convidamos o coral agora para vir à frente. Isso.
Eu vou convidar o coral para sentar um pouquinho, porque nós temos algumas comunicações antes, né? Então deixamos o coral descansar um pouquinho, enquanto isso... Tá, sim. Então, trazer algumas comunicações para a comunidade, lembrando que a oferta do culto anterior somou então R$160, e a oferta de hoje é destinada para a campanha Vai e Vem. A oferta é local, e a comunidade então destina para a campanha Vai e Vem, que está terminando nesse final de semana. Essa campanha é muito importante pela arrecadação de recursos para projetos missionários que acontecem em todo o Brasil, mas lembrando que 50% desta campanha, de tudo aquilo que for arrecadado dentro do nosso sínodo, fica para projetos missionários do próprio sínodo. Então é importante que a gente possa contribuir com generosidade, com alegria, para a campanha Vai e Vem, para ajudar diversos projetos, alguns são perto de nós, inclusive, que a gente pode estar contribuindo. Lembrando que hoje à tarde, às 14 horas, nós temos o encontro interparoquial dos grupos de Oase, que reúne os grupos da paróquia de Santa Isabel, da paróquia de Anitápolis e da paróquia de Rancho Queimado. São diversos grupos que vão estar reunidos, né, celebrando a Deus e louvando e se fortalecendo também na comunhão. Hoje, às 14 horas, aqui no salão paroquial. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós temos o ensaio da banda. É isso? Confere, né? Não temos amanhã. Ah, certo. Então, foi falha do pastor. É na próxima semana o ensaio da banda. Inclusive, nem consta ali, né? Tá bem, tá certo. Terça-feira, nós temos às 19 horas o grupo paroquial de casais. E lembrando que agora nós temos a partir de outubro a mudança dos horários, né? Então, essa terça, os casais, na quarta-feira, nós temos 19h30 a liderança do estudo bíblico. Na quinta-feira, o estudo bíblico no Morro Chato. Na sexta, o estudo bíblico no Rio dos Coatis. E no sábado, eu pergunto, vamos ter o mutirão? Vamos ter, às 8 horas da manhã, temos o mutirão. Às 14 horas, o ensino confirmatório. E às 15 horas, a Jumirim. No próximo domingo, nós temos o culto de manhã, às 9h30, na comunidade do Rio Charfe, com Santa Ceia. E à noite, nós temos o culto aqui, então, 19h30, culto em Rancho Queimado. Pergunto se temos mais algum aviso. Lembrando que, a respeito da reforma, nós temos uma prestação de contas que está afixada lá na entrada. Quem quiser depois olhar os valores que foram investidos, tanto no telhado, como no piso, como na drenagem que foi feita e tudo mais, podem consultar lá, está lá na entrada, uma prestação de contas do que foi gasto nessa reforma. E mais uma vez o nosso agradecimento, então, a todos aqueles que oraram, que doaram e que trabalharam por esta reforma. Foram muitas mãos, como já foi dito, e comunidade é assim, né? Comunidade, ela funciona quando cada membro descobre que ele é importante e que ele pode ajudar. E todos nós podemos ajudar, uns mais, outros menos, mas um pouquinho que seja que a gente faz pela comunidade é importante. E na soma do todo, vai fazer a diferença. Nós vimos isso mais uma vez agora, quando fizemos essa reforma, né? Como é importante que cada família se sinta parte da comunidade. Como é importante que cada membro descubra que ele pode contribuir, pode ajudar a edificar a comunidade.
E assim nós seremos mais fortes e teremos condições de levar a palavra de Deus mais longe, para mais pessoas. Então a nossa gratidão a todos aqueles que ajudaram. Nós temos hoje a flor que foi trazida, está muito bonita. Vou convidar então a Isolane para vir à frente. Foi ela que trouxe a flor. Obrigado. E você escolhe alguém que você vai agora presentear então com a flor. Tem tantas pessoas especiais, né, que a gente não sabe nem quem convidar. Quer o microfone? Não? Eu quero convidar a mulher do Jonathan Reis. Muito obrigado. Pergunto também se nós temos aniversariantes da semana passada até hoje, de nascimento, de casamento. Parece que temos, né? Quem fez aniversário? Vamos pedir que levante a pessoa que fez aniversário, para a gente poder ver bem. O Neri fez aniversário nessa semana. Posso perguntar a idade? 61. Anitta fez ontem. Não vou perguntar a idade, tá? 37 anos de matrimônio, que bênção. Que dia foi? Dia 24. Vamos orar por vocês depois também. Ok? Tem mais um aniversariante lá? Que dia? Muito bem, parabéns. Ontem, dia 27, 63. Para os homens a gente pergunta, não tem problema, né? Tá bem, isso. Ok, gente, nós vamos cantar um parabéns aí, mesmo que... Daniel nos ajuda, cantamos um parabéns para os nossos queridos aniversariantes de matrimônio, de casamento. Depois na oração a gente vai incluir vocês na nossa oração, no nosso agradecimento a Deus, tá bem? Parabéns, podemos sentar. Parabéns, meus queridos, nós vamos incluir vocês depois também na oração. Quem sabe já fazemos a oração agora e convidamos o coral para finalizar depois, né? Fica melhor assim? Pode ser? Oramos primeiro, depois convidamos o coral para vir à frente. Convido então, vamos ficar de pé para o momento da oração. Senhor amado, nós queremos te louvar pela vida, nós queremos te louvar, Senhor, por a oportunidade nesta manhã de estarmos aqui em tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por esta comunidade, pelas nossas lideranças e por todos aqueles irmãos que têm se doado, que têm trabalhado em prol da comunidade, que têm contribuído para que essa comunidade continue sendo um sinal, Senhor, da tua presença e do teu chamado, para que nós possamos anunciar a palavra de Jesus para mais pessoas. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que foi feito nesta reforma, por todo o trabalho realizado. Nós te agradecemos, Senhor, por esse belo templo que nós temos para nos reunir e buscar a tua presença, e te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que está ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que completaram mais um ano de vida, que completaram mais um ano de matrimônio. Senhor, derrama sobre eles das tuas bênçãos, derrama sobre eles, Senhor, da tua graça, que eles possam a cada dia desfrutar, Senhor, da tua presença, do teu cuidado.
Senhor amado, nós queremos lembrar nesta manhã das pessoas que estão com a saúde fragilizada. Temos tantas pessoas amadas, pessoas queridas nossas, que lutam para recuperar a saúde. Nesta época do ano, enfrentamos tantas doenças respiratórias, mas também outras enfermidades, Senhor, que muitas vezes têm dificultado a presença, a participação no culto. Senhor, Tu sabes, Tu nos conheces, Tu sabes tudo o que se passa conosco, das nossas dores, das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas incertezas. Senhor amado, nós clamamos que Tu venhas com a Tua graça, estenda, Senhor, sobre todos aqueles que estão enfermos, sobre todos aqueles que precisam de cuidados. Derrama sobre eles, Senhor, a Tua unção de cura, restaurando, Senhor, a saúde, restaurando a vida, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai querido, nós lembramos também das famílias enlutadas, que sofrem a dor da ausência, que sofrem a saudade. Pedimos também o Teu consolo, o Teu amparo, que o Espírito Santo venha trazer, Senhor, o consolo, a certeza da salvação e da vida eterna. E assim, Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos a semana que está começando. Entregar, Senhor, em Tuas mãos as nossas famílias, entregar em Tuas mãos os nossos queridos e a nossa própria vida, pedindo, Senhor, que Tu vá à nossa frente, nos conduzindo no caminho, nos mostrando, Senhor, a direção e nos guardando sempre na Tua palavra e nos Teus caminhos. Tudo mais, Senhor, que temos a Te dizer, queremos fazer através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidamos o coral para vir à frente, cantar o hino. A comunidade pode sentar-se.
pessoal, queria só dar algumas palavras a respeito da reforma aqui, né? Eu acho que daqui o trio Parada Dura, eu, o Débora e o Nelson aqui, tivemos, assim, fomos abençoados nessa reforma. Fomos abençoados com muitas dificuldades. A gente começou lá na escolha do piso, a Lívia foi junto, e a gente teve muitos percalços nessa reforma, e a gente não poderia deixar de falar delas. A gente conseguiu, começamos aqui, né, com o piso, com a escolha de uma pessoa muito qualificada, que nós não conhecíamos, né, Nelson? Né? E que fez um trabalho assim, acima da média, e fomos no mesmo instante fazendo o serviço do telhado, o serviço do piso, e nós estávamos sem um pintor, na verdade, né? E Deus colocou a mão em quem, eu queria dizer para vocês, e colocou pessoas corretas, profissionais de alto gabarito. Nós fizemos, assim, uma reforma num valor, assim, muito enxuto mesmo, né? Eu acho que fechou tudo aqui, com mão de obra e tudo, foi 126 mil, né? 128 mil, com grelo, com tudo quanto é coisa. Então, assim, vários percalços no telhado, na pintura, coisa mais. Deus, graças a Deus, botou a mão aqui, né, Nelson? E nós só temos a agradecer. Só temos a agradecer mesmo, porque o tempo nosso é para adorar o Senhor. Por isso que a gente está aqui, para estar com Ele sempre. Tá bom? Obrigado, André. Por isso nós cantamos o hino Te Agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. Para o momento da bênção, convido aqueles que podem ficar de pé, que o façam. Deus te abençoe e guarde o teu andar. Mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite e não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Assim, abençoa-te o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nessa certeza, levamos a bênção, a paz de Deus conosco para o lar. Agradeço mais uma vez o coral, o nosso regente Daniel Weber, obrigado. E vou pedir que a gente possa dar um abraço, desejar um bom dia, apesar do tempo lá fora não estar tão bom assim, né? Mas desejar a paz de Deus para os nossos irmãos, tá bem?